Convido a todos a abrirem o Evangelho de João, capítulo 1, o verso 43 a 45. Evangelho de João, capítulo 1, de 43 a 45. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia. Encontrou a Filipe, a quem disse: "Segue-me." Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." Jesus, o Nazareno, filho de José. Quando o poeta Carlos Drummond de Andrade, em um poema de 1942, pensou em um nome comum, cotidiano, solitário, numa cidade grande, um nome que representasse a angústia do homem comum urbano, com sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida sem saber que caminho tomar. O poeta foi buscar o nome masculino, José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Um dos nomes masculinos mais comuns em todo o mundo, em especial no Ocidente, é José. Claro, nas mais diferentes línguas. José, Joseph, Giuseppe, Youssef, Josif, Yossifon, Youssé. Quando Jesus pregou na sinagoga em Nazaré, e ali, no lugar em que crescera, se apresentou como Cristo Messias, os nazarenos fizeram uma indagação: não é este o filho de José? E agora um dos discípulos de Cristo aqui nesse texto, chamado Filipe, que era da cidade de Pedro e André, Betsaida, encontrou a Natanael e disse a Natanael: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." E no auge do seu ministério, os judeus muito se incomodaram por haver Cristo dito que era ele o pão que desceu do céu. Porque sabiam que um dos grandes milagres da história do povo hebreu fora aquele em que Moisés deu pão a comer lá no deserto. E eles se incomodaram por haver Cristo dito que ele era o pão que desceu do céu. Então diziam os judeus: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora desci do céu? Quem foi José, esse pai de Jesus? Ele tem o nome de um dos grandes patriarcas de Israel, José, filho de Jacó,
cujo nome significa Ele acrescentará, apontando para o fato de que José é o Senhor quem acrescenta. Ele é filho de alguém. Embora na Bíblia, quando a gente vê a expressão filho, ela pode também ser traduzida por descendente. Então, muitas vezes, quando a palavra de Deus diz que fulano é filho de alguém, não raras vezes está dizendo que fulano é descendente de alguém. Fulano é descendente direto de alguém. E aí nós temos as genealogias de Mateus e de Lucas. E Mateus diz que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, aqui se chama o Cristo. E Lucas diz que Jesus era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. A questão é que provavelmente Mateus aqui não apresente os ancestrais diretos, e sim os legalmente alinhados com o trono de Davi. Por isso se diz que em Lucas e em Mateus os pais têm nomes diferentes. Mas há dois destaques comuns nessas duas genealogias de José. Disse que ele era descendente de Zorobabel, governador de Judá pela época da restauração, do retorno do cativeiro. Se diz ainda mais que ele era descendente de Davi, José, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E o Evangelho de Mateus registra que José descendia de todos os reis da linhagem davídica, desde Davi até Jeconias. José era descendente de Judá, filho de Jacó, e era descendente de Abraão. E ele residia em Nazaré, cidade inexpressiva, aliás, povoado inexpressivo, que se não fora o fato de haver ali nascido o Messias, jamais provavelmente teríamos ouvido falar de Nazaré, a não ser pelas memórias nos mapas. Dispôs-se ele, José, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. E assim, na Galiléia dos gentios, no povoado de Nazaré, estabelece José a sua família. Embora lembramos nós que a anunciação do nascimento do Messias foi feita quando José era noivo de Maria. Diz que o anjo veio a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E o Evangelho de Mateus diz então que Maria achou-se grávida por concepção do Espírito. José tomou ciência do fato e, como no noivado daqueles dias era um compromisso que já antecipava o casamento e virtualmente a noiva era considerada já esposa, José então quis repudiá-la, ou seja, quis conceder-lhe divórcio. E a palavra de Deus diz: não dê divórcio, não repudie a Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E José então ouviu a orientação do Senhor, e diz o texto que ele recebeu Maria por sua mulher e não a conheceu até que ela concebeu e deu à luz o seu primogênito, a quem chamou de Jesus, que significa Salvador, ou Yahvé salva, Jeová salva. José era carpinteiro, que não é exatamente o mesmo que um carpinteiro dos nossos dias,
a não ser o fato de que mexe com madeira, mas muito mais carpinteiro naquelas sociedades em que o elemento fundamental para a edificação das mobílias, das paredes, eram madeira. Ou seja, era um profissional altamente necessário para tudo numa casa. E José ensinou esse ofício de carpinteiro a Jesus. Esse profissional da construção civil, digamos assim. Mais ou menos no estatuto social de um atual pedreiro. Não é este o filho do carpinteiro? Em Mateus 13, 55. Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não é esse o carpinteiro, Marcos 6:3, filho de Maria? E aí você observa, ele é filho do carpinteiro, ele é carpinteiro, porque o seu pai lhe ensinou o ofício de mexer com a tábua bruta. E assim cresceu Jesus Cristo, tendo aprendido o ofício de seu pai. Um pai sujeito às autoridades políticas do seu tempo. No mundo em que judeus eram facilmente induzidos a algum tipo de rebeldia, de rebelião social, algum tipo de hostilidade social, de desobediência civil, os judeus eram altamente alimentados com esse discurso político. José esteve sujeito às autoridades políticas do seu tempo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, o imperador de Roma, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E esse homem, cioso dos seus compromissos civis, cuidou sobretudo dos seus compromissos de fé e temor a Deus na criação de seu filho. Quando o filho nasce, o Senhor Jesus Cristo nasce, ao 8º dia, José providenciou para que seu filho, como era judeu, como era semente de Abraão, fosse circuncidado. Lucas 2:21. Passado o período da purificação de Cristo, segundo a lei levítica, sendo Jesus Cristo primogênito, José cuidou para que Cristo fosse apresentado no templo com o sacrifício que era requerido pela lei. E ali Cristo então encontrou, na sua apresentação, Simeão e Ana. E cumpridas todas as ordenanças, diz a Escritura, segundo a lei do Senhor, voltaram para a sua cidade. E lá em Nazaré, José cuidou para que Jesus Cristo fosse à sinagoga, introduzido ainda menino à sinagoga. E a sinagoga, talvez nem todos saibam, era uma instituição eminentemente masculina. Ou seja, mulheres não iam à sinagoga, homens iam à sinagoga. E cuidou José para que Jesus fosse introduzido à sinagoga local, onde ele aprendeu a ouvir a leitura dos textos sagrados,
onde ele aprendeu o ritual simples da sinagoga, que muito, aliás, se parece com o culto da igreja cristã. Ali, Jesus foi introduzido por seu pai à sinagoga em Nazaré, cuidada pelos presbíteros anciãos locais. Não apenas isto, mesmo morando lá ao norte, ele ia a Jerusalém, conduzindo a sua família para as festas em Jerusalém, os eventos religiosos em Jerusalém. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Anualmente José conduzia a sua família a Jerusalém. E quando Cristo atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Aliás, aos 12 anos, a gente percebe que Jesus Cristo desfrutou do privilégio de terem pais cuidadosos. A mãe dele diz assim: teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Não se tem dúvidas que José teve outros filhos. Alguns são nominados no Evangelho: Tiago, José, Judas e Simão, que são irmãos de Cristo. Também em algum lugar se pergunta: e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Alguns sugerem que seriam filhos de José no primeiro matrimônio, outros sugerem que seriam filhos de Maria. E se forem todos filhos de Maria, então seriam mais novos que Jesus Cristo. A tradição mais antiga sugere realmente que José fosse mais velho, significativamente mais velho que Maria. José estava vivo, a gente vê quando Cristo estava com seus 12 anos. Mas há razões bastante persuasivas para se inferir o falecimento de José entre os 12 e os 30 anos de Jesus. Isso por quê? Porque no início do ministério de Cristo em Nazaré, você já observa, a pergunta é essa: não é este o carpinteiro, filho de Maria? E no auge do ministério de Cristo, falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele, alguém disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E assim um relato já da fase mais madura do ministério de Jesus, especialmente o relato da crucificação, parece indicar que José já era realmente falecido quando Jesus Cristo exerceu a plenitude do seu ministério. Mas o que define um pai? Nós vimos aqui que Cristo, era, segundo a informação bíblica, concebido pelo Espírito no ventre de Maria. O que define um pai? O que define um pai é apenas o fato de ser um progenitor, aquele que gera. Há muita gente fazendo filho nesse mundo, não é verdade? Todos os progenitores são verdadeiramente pais. José não era, no caso de Cristo, progenitor, mas ele é literalmente afirmado pai de Jesus Cristo, filho de José, filho de José, filho do carpinteiro. E mais, José foi escolhido por Deus para isto.
E quando nós vemos as responsabilidades que um pai deve exercer para com seu filho, nós percebemos que José exerceu todas estas responsabilidades para com Jesus Cristo, sem exceção alguma. Algo que nos chama a atenção é a obediência de José à palavra na criação de Jesus Cristo. Porque a paternidade pode envolver grandes desafios. Só quem ainda não tem filhos, talvez não entenda exatamente os desafios da paternidade. A paternidade é como uma semeadura. E não há dúvidas, há uma lógica entre semeadura e colheita, embora não seja uma lógica rigorosamente exata, porque tem uma parte que é de Deus e tem uma parte que é do Filho. É óbvio que há uma relação entre semeadura e colheita. E os filhos são diferentes. Os filhos têm personalidades diferentes, momentos e histórias diferentes. Eu li um bom relato do falecido Dr. Arthur Sproul, em que ele, comentando o fato de que, quando ele se viu pai, ele percebeu que ele estava lidando diante de contingências em que ele não era mais absoluto. Ele podia fazer o papel dele como pai, mas absoluto ele não era. Porque ser pai tem que enfrentar o imponderável, o surpreendente, o incontrolável. Filhos têm personalidades, momentos, histórias, características diferentes. Mas isto em nada nos diz que devemos pedir menos de um pai do que a obediência ao Senhor na criação de seus filhos. Isso José fez. Ele obedeceu ao Senhor na criação dos seus filhos. Ele obedeceu à orientação para não repudiar a sua noiva Maria. Ele obedeceu à orientação do Senhor para levar a sua família para o Egito no tempo da matança ordenada por Herodes. E o texto diz que ele lá ficou com a sua família até a morte de Herodes. Ele obedeceu à orientação para conduzir seu filho de volta a Israel e ainda mais e especificamente para Galileia, para Nazaré. E assim o que nós temos é um José carpinteiro, obedecendo a palavra do Senhor e depositando nas mãos do Senhor o trabalho que foi por ele realizado. E a obediência de José, a palavra de Deus, a obediência de José na criação de Jesus Cristo, cumpriu assim um papel estratégico na redenção, de maneira que na grande escultura, na grande pintura, na grande obra de arte, que é a redenção de um povo por meio de um Messias, da descendência de Abraão e Davi, está a mão de um carpinteiro de Nazaré. De fato que assim nessa obra magnífica, que é a Igreja de Cristo, está o trabalho da mão calejada de um carpinteiro, Pai de Jesus Cristo. O que isso diz para nós? Que um pai comum pode ser um pai extraordinário. José era um homem simples. José era um homem comum.
Era um homem cotidiano. Era um homem inserido na estrutura, no estatuto social das classes mais comuns. E às vezes a pessoa diz assim: eu tenho pouca formação, eu tenho poucos recursos materiais para criar os meus filhos. Estas coisas não são sinônimas do temor de Deus e da sabedoria de Deus. Um pai comum pode ser um pai extraordinário. Entretanto, chama a sua atenção para um fato. Ser um pai extraordinário, não para que você seja elogiado, ou para que você sinta-se emocionalmente recompensado, porque isso aí seria apenas um pensar em si mesmo, uma motivação egocêntrica, mas ser um pai extraordinário, porque isto glorificará a Deus e redundará em benefício para os filhos e para outros. Isto seria sim uma motivação descentralizada, altruísta, ou seja, um servir. Você cria o seu filho de uma maneira extraordinária para que isto glorifique a Deus, o abençoe e abençoe a outros, e não para promover o lustrar da sua personalidade, do seu ego, do seu narcisismo. Cria os seus filhos para que eles glorifiquem ao Senhor. Mas sim, um pai comum pode ser um pai extraordinário. José é um exemplo desse, e a história está cheia de homens assim. Alguns deles que passaram incógnitos, que foram esquecidos pela poeira dos séculos, mas que foram grandes pais extraordinários, que fizeram grande diferença. O temor de Deus e a sabedoria de Deus geralmente são os grandes e primeiros e fundamentais e requisitos para ser um bom pai. Ser pai também é uma chamada autoimposta. Deixe-me explicar isto. Ou seja, é preciso determinar-se a ser pai. É preciso você se determinar a ser pai. Quando eu fiz 7 anos, se me permitem esta referência pessoal, a minha mãe fez um embornal de tecido, colocou lá as minhas merendas, não é? Para o recreio. Camisa branca com o símbolo do estado do Rio, calça azul, short azul, tênis do tipo conga, depois que chute, e fui para a escola. Quem me levou foi meu pai. Eu não gostei muito, porque eu morava num lugar super agradável, os meus dias eram cheios e bonitos, e tive uma infância muito especial, graças ao Senhor. E a escola não me pareceu alguma coisa tão entusiasmante assim. Mas ele disse: eu não estudei muito, mas você vai estudar. E se não tirar as melhores notas, apanha. E eu me impus a estudar. E me impus a estudar. Me determinei a estudar e continuo estudando. Porque a gente precisou se
pôr a estudar, trabalhar. 14 anos, ele me levou num fotógrafo. Eu era bem magro. O fotógrafo me colocou um paletó preto, que eu acho que ele colocava em todos. Colocou uma data aqui no meu peito, tirou fotografia na minha carteira de trabalho. Ele disse: agora você vai trabalhar? Eu também não fiquei muito entusiasmado para trabalhar com 14 anos. Mas precisei me impor, me determinar a trabalhar. E nem sempre o trabalho é aquilo que a gente gosta. Uma grande lição desde Adão é que o trabalho tem seus cardos, esse mundo tem seus cardos e abrolhos. A gente não pode fazer só o que gosta. Espera aí, onde a gente vai parar com essa história? Num buraco. Porque a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Não só o que precisa, não só o que a gente gosta. Precisa fazer o que precisa fazer. Você acha que todo mundo leva o leite para casa fazendo o que gosta? Ou mesmo quando gosta o tempo todo? Isso também não existe. Então a gente precisa se determinar a certas coisas. Estudar, trabalhar. E a mesma coisa é determinar-se a ser pai. E ser pai cansa. Jovem que está aqui, ser pai dá trabalho. Ser pai cansa. E não é de se admirar que muitos hoje não queiram ser pais e que muitos progenitores estão entregando a outros a criação de seus filhos, porque é simples, porque cansa, porque tem seu lado aversivo, porque pesa, porque assim como é desafiante passar vários anos assentados numa cadeira estudando, assim como é difícil ir todos os dias para uma repartição, para o escritório trabalhar, você precisa ser pai todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de domingo a sábado, os 12 meses, e depois o filho casa e você continua sendo pai. Mas é preciso determinar-se a ser pai, como José foi, determinou-se a ser pai, não transferir os nossos filhos para que a professora cuide, para que o pastor cuide, para que fulano cuide, para que a polícia cuide, para que as penitenciárias cuidem, para que o governo cuide. O filho é seu, cuide, seja pai, assuma a sua responsabilidade. É preciso se determinar a ser pai. Em último lugar, e com isso finalizo, é preciso criar os filhos para Deus e não para si. A glória de Deus é a grande razão de todas as coisas. Criar filhos com a motivação de que, na educação deles, Deus seja glorificado. E isso parece algo simples, mas é que às vezes hoje nós queremos, antes de tudo, ser amados pelos filhos e compensados emocionalmente pelos filhos, do que glorificar a Deus em nossa relação com os nossos filhos. Em resumo, na forma como criou a seu filho Jesus, José glorificou a Cristo. Você percebeu o trocadilho? Na forma como ele criou o seu filho Jesus Cristo, José glorificou o Filho de Deus. E é o que nós devemos fazer também. Por isso que se diz lá o apóstolo aos Efésios,
Pais, criai os vossos filhos no Senhor. Ou seja, criar os vossos filhos em sujeição ao Senhor, em submissão ao Senhor. Pais da Igreja Batista da Graça, pais que nos ouvem nesta manhã à distância, criemos os nossos filhos para o Senhor, buscando glorificar a Cristo na criação, na instrução e na formação deles. Isto é o seu papel. Pode ser que um ou outro filho, em algum momento da vida, tenha uma grande crise, uma dificuldade, uma encruzilhada, um desafio. Deixe lá a semente, o que você lançou, esta semente, o Senhor cuidem disto. Faça o seu trabalho. Fazendo isto, nós buscando glorificar ao Senhor, nós também, José, João, Pedro, homens comuns, homens e mulheres comuns, fazendo isto, nós estamos oferecendo aos nossos filhos um solene legado em benefício de suas próprias vidas. E esse legado fará toda a diferença quando também eles estiverem diante do desafio de criar e educar as próximas gerações. Essa semana conversava com um dos meus vizinhos. Ele dizia: Pastor Gilson, eu ando muito preocupado com as minhas filhas. O mundo futuro não parece nada bom. O que esses filhos vão encontrar pela frente para criar os seus próprios filhos? Ora, irmãos, se os tempos adiantes parecem difíceis, é hora de, a começar por nós, maridos e pais, oferecermos aos nossos filhos um solene legado em benefício das suas próprias vidas, que fará toda a diferença quando eles também forem criar e educar as próximas gerações. Que Deus, que chamou José e o capacitou, capacite a todos os pais que ouvem esta palavra nesta hora. Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por José, pai de Jesus Cristo, que formou um filho que cresceu em graça e em sabedoria, como resultado do trabalho fiel, prudente, habilidoso, humilde e perseverante de seu pai. Ajuda-nos também, igualmente, a sermos pais, mesmo que comuns, mesmo que Josés, que possamos igualmente nos imbuir deste que é um dos nossos grandes privilégios e desafios. Abençoa os pais de nossa igreja. Amém.